Oi, meu nome é Ana Paula, já fui monitora aqui na UF. Hoje em dia eu participo da equipe de expert da Responde Aí. E eu e o Arthur, a gente separou 5 dicas para vocês mandarem bem na P3 de Física. Tá próximo, vamos estudar e a gente tá com vocês. Fala galera, meu nome é Arthur, estou com a primeira dica então sobre a regra da mão esquerda e como você aplica isso no campo magnético. Seguinte, geralmente você vai ter uma análise, por exemplo, de um corpo que está imerso num campo magnético qualquer, que aponta para uma direção qualquer, e você tem que descobrir a força. Ou então, o inverso, sabe para onde está a força e sabe onde está a velocidade, quer descobrir para onde está o campo magnético, ou qualquer coisa do tipo, qualquer combinação dessas 3 aí, a análise é sempre a mesma, é sempre um produto vetorial de V por B, que acaba dando F. Ou seja, a forma com que elas ficam é sempre a mesma. Observando pela mão esquerda aqui então, como se fosse o F, o meu dedão, o indicador é o campo magnético, o B, né? E a velocidade está aqui no dedo médio. Então, acompanha comigo. F para cima, B para cá e V para fora, dependendo de onde ficar, não importa. A configuração vai ser sempre V vezes B dando F, independente de qual situação for. Então eu posso inverter isso aqui da forma que for. Exemplo, peguei aqui, por exemplo, uma velocidade para cá, lembrando que velocidade do dedo médio, e a força para baixo. Geralmente você vai ter casos assim, que tem uma velocidade sempre para a direita e força ou para cima ou para baixo. São os casos que mais aparecem nas provas, né? Beleza, velocidade está aqui, né? Botei para fora. Minha força, nesse caso, que é o dedão, pode estar tanto para cima quanto para baixo. Botei aqui para baixo, nesse caso. Para onde aponta o meu campo magnético? Para fora, nesse caso. Então, botaria pontinho e a circunferência em volta dele, indicando que está saindo. Agora, se por acaso tivesse, então, uma força para cima, repara, velocidade e força, ficaria o campo magnético para dentro. Ou seja, eu botaria aquele X e a bolinha aqui, indicando, então, que está entrando no quadro. Essa dica aqui, então, sobre a corrente induzida e a regra da mão direita, como você calcula, né? Bom, você vai ter determinados casos em que você tem uma espira, né, circular ou quadrada, não faz, e está atravessando ela um campo magnético, de forma perpendicular, quase sempre. E pode estar tanto entrando quanto saindo. E como você determina a corrente de acordo com isso? Analisa o seguinte. Você usa sua mão, então, a palma você usa para o campo, e a corrente vai estar no seu dedão. Seguinte, se está saindo aqui do quadro meu campo magnético, então eu jogo para cá meu campo magnético, para onde fica a minha corrente? Para cá, girando assim. Ou seja, se está saindo aqui, vai girar para cá. Repara que qualquer ponto que eu tiver, se eu colocar minha mão entrando, minha corrente vai estar apontando para esse sentido. Ou seja, ela gira assim. Aqui é o caso contrário, ele está entrando, né? Então como é que eu faço? Eu ponho a minha mão entrando aqui sempre e minha corrente vai estar apontando para o meu dedão. Nesse caso, qualquer ponto que eu pegar aqui vai estar sempre girando assim. Dessa forma, minha corrente vai estar aqui no meu sentido horário, aqui no sentido anti-horário, dependendo então da regra da mão direita. E lembrando, para o módulo da sua corrente, você pode calcular isso daqui. Velocidade vezes o L, que é o tamanho do fio, né? Vezes B, campo magnético, sobre o raio. Assim você descobre tanto o sentido da sua corrente, quanto o módulo da sua corrente. A dica aqui, então, é sobre a lei de Lenz, como ela vai te indicar a corrente induzida e para onde ela está apontando. O raciocínio é o seguinte, você tem, então, um campo magnético variando, né, provavelmente numa espira, e, de alguma forma, essa variação vai acusar, então, uma corrente, em algum sentido. Tem que descobrir que corrente é essa a partir da lei de Lenz. O passo a passo é esse, ó. Em primeiro lugar, você descobre, então, a orientação do seu campo magnético. Você sabe se está entrando na espira, para cá ou por aqui, sabe? Você sabe, então, o sentido dela. Está saindo do quadro, está entrando para o quadro. É isso só. Tendo em vista isso, você vai analisar a mudança do fluxo. Isso pode acontecer, por exemplo, uma espira que tem um campo magnético constante, só que está aumentando a sua área, porque tem alguma coisa com uma velocidade qualquer. Ou então, está realmente o campo magnético diretamente aumentando o seu fluxo, qualquer coisa do tipo. Analisando essa variação do fluxo, você vai ter o seguinte. Se você está aumentando a quantidade de campo magnético passando dentro da sua espira, você vai ter um campo magnético induzido que se opõe ao campo magnético aplicado. Tem o campo magnético que já existe, né, que vai estar, por exemplo, saindo. Se está aumentando esse fluxo, o seu campo magnético induzido vai se opor ao campo magnético aplicado, ou seja, vai estar para dentro. Certo?
Se for igual, se não tiver mudança, né, no seu fluxo, bom, aí não tem campo magnético induzido, aí você não tem corrente nenhuma, certo? Agora, se for diminuindo esse fluxo de campo magnético, vai estar no mesmo sentido que o aplicado. Quer dizer, se eu estou diminuindo a quantidade de campo magnético que está entrando aqui na minha espira, então o campo magnético induzido vai estar entrando também. Mais ou menos esse sentido. Tendo em vista, então, um novo campo magnético, que é o induzido, não é o aplicado, o que eu faço com ele? Mesmo raciocínio que eu fazia antes com a regra da mão direita, né? Eu vou olhar, determinar o meu sentido da corrente induzida através da regra da mão direita. Ah, está entrando aqui, então a corrente está assim. Ah, está entrando para cá, então está para cá. Essa análise normal que a gente já explicou até na outra dica. Dica aqui então sobre o indutor e como você faz essa análise da chave, né, fechamento dela. Bom, chave aberta, imagina que está aberta aqui, por exemplo, você sabe que não vai ter corrente, né, não vai ter circuito. Ainda mais se estiver assim, aberta em toda a parte do circuito. Se tiver, por exemplo, uma chave aberta só aqui, só essa parte aqui fica em curto, né, mas funcionaria nesse daqui. Bom, fechamento da chave. A análise tem duas possibilidades. O cara te pergunta, logo depois de fechada a chave, qual seria então a corrente marcada pelo amperímetro A aqui? Ou então, depois de muito tempo, qual seria essa mesma corrente? É o seguinte, estou aqui, parte do circuito em série com L entra em curto, quando você está logo depois. Vou explicar, se você acaba de fechar, é como se essa parte do L aqui não passasse corrente ainda. Ainda não está passando corrente. Ou seja, isso aqui está um bloqueio. Como se fosse uma chave aberta aqui, certo? Ou seja, toda essa parte aqui não funciona no seu circuito. Seu circuito vai ser o quê? Só esse pedaço aqui. Agora, depois de muito tempo que se passa, que você já fechou essa chave, o que acontece? O L se comporta como um fio normal, ou seja, ele vai liberar então a passagem aqui normal, como outra qualquer. Então aqui você considera como se fosse um fio direto, vai ter essa resistência, essa daqui, você faz aí um REC, né, a resistência equivalente, vai descobrir seu amperímetro, então, o que ele está marcando. Então a análise é essa. Se você acabou de ligar, o L meio que tampa, ele vai virar então um curto-circuito, tudo que está aqui. Agora, depois de muito tempo, ele funciona como um fio normal, como outro pedaço qualquer, e aí você faz toda essa análise junto aqui, né, toda a parte, como se não tivesse nada em curto. Vamos partir então para a análise da interpretação gráfica. Como eu vou descobrir, a partir de um gráfico qualquer, de voltagem por tempo, coisas como o período, frequência, essas análises, né? Bom, geralmente você vai vir assim, um gráfico um pouco maior na amplitude e um outro um pouco menor. E geralmente eles vão ter uma diferença de fase, quer dizer, eles não vão estar na mesma altura, não vão começar no mesmo ponto e terminar no mesmo ponto. Vai estar um pouquinho à frente do outro. Como dá para você perceber, o pico de um aqui está um pouquinho à frente do outro. Então tá, uma menor, uma maior, uma à frente, uma atrás. Como é que a gente analisa? A maior, necessariamente, vai ser a DDP da sua fonte. É aquela que está sendo cedida à força eletromotriz inicial, né? A do resistor vai ser a menor. Essa é a força que está sendo medida ali ao longo do tempo, força eletromotriz ao longo do tempo. O seu período, a análise seguinte, partindo daqui, você vai ter então, no momento em que completar uma onda, repara, aqui eu comecei no zero, andei aqui, voltei para o zero exatamente aqui. Esse tempo aqui, que indicar, esse tempo menos zero, ou seja, esse mesmo tempo, vai me dar então um período. Então, período vai ser justamente quando ela toca de novo aqui, quando ela completa uma onda. Tendo período, você sabe que eu tenho frequência, tenho o que mais for necessário. Beleza, e outra análise importante também que eu falei lá no início, né, que tem essa diferença de fase. Como é que eu descubro então essa diferença de fase? Tem como calcular período para um e período para outra, que começa aqui embaixo também. Eu posso dizer, ela toca o eixo aqui, né? Posso então comparar, ela vem aqui, e toca o eixo aqui de novo. Então posso dizer que isso menos isso vai me dar então o período dela, né? Como é que eu comparo a diferença de fase? Eu analiso o T do emissão, da onda maior, né? O T maior vai estar para 2π, assim como a diferença entre o T maior e o T menor, a diferença entre os períodos. Repara que eu botei aqui o módulo dela, né, para não fazer diferença o sinal, está para o θ, sendo que o θ vai ser então essa diferença da fase. E repara que θ e 2π, ângulos assim, né, eu estou usando porque ondas tem aquela forma de seno, cosseno, né, aquela forma repetitiva, né. Então, por isso que eu vou analisar dessa forma o meu gráfico, lembrando então, maior é a fonte, menor é o resistor. Só uma coisa a mais, quando você está com a maior atrás da menor, você diz que seu circuito é indutor.
Quando está ao contrário, você diz que ele é capacitor. Só uma outra característica para você saber.